Muy buenas tardes, buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta webinar que se ha organizado para conmemorar el Día Mundial de la Sepsis. Muchísimas gracias. Bueno, pues, buenas tardes otra vez y noches tengan todas y todos ustedes. Yo soy la doctora Norma Hernández, soy directora regional para Medical Affairs de Biomería en Latinoamérica y sean bienvenidos a esta webinar en conmemoración del Día de la Sepsis. Y bueno, ¿por qué es importante hacer educación en sepsis? Sabemos que cada 2.8 segundos alguien muere de sepsis. Se estiman entre 47 a 50 millones de casos al año y al menos 11 millones de muertes anuales por esta enfermedad. Una de cada 5 muertes en todo el mundo está asociada a sepsis. Es la primer causa de muerte en los hospitales y la primer causa de readmisión hospitalaria. Y hasta un 50% de los sobrevivientes de sepsis sufren secuelas físicas y o psicológicas a largo plazo. 40% de los niños 40% de los pacientes son niños menores de 5 años y 80% de los casos inician fuera del hospital. Es una emergencia médica. La identificación temprana, el diagnóstico y el manejo rápido y oportunos van a ayudar a disminuir la morbimortalidad de esta emergencia médica y a mejorar el pronóstico de los pacientes, así como a disminuir las complicaciones. Por eso, de verdad, hoy es un orgullo que para nosotros, para Biomerie, poder tener esta webinar para crear conciencia, para hacer educación en conjunto con ILAS, con el Instituto Latinoamericano de Sepsis. Queremos continuar este compromiso que tenemos a la salud pública, queremos continuar el compromiso que tenemos con la educación médica y ahora sí, sin más preámbulos, de verdad es un honor para mí el poder compartir hoy, el tener a estas dos ponentes que son muy relevantes para la región, pero también muy relevantes de manera internacional. Y tengo el honor de presentar a la doctora Flavia Machado. Angelita, ¿me ponen en la presentación, por favor? La doctora Flavia Machado, que es médica y profesora y jefe del Servicio de Cuidados Intensivos de Medicina Intensiva de la Universidad Federal de Sao Paulo, es coordinadora general del Instituto Latinoamericano de Sepsis y presidenta de Brionet, y tendremos, la doctora Flavia nos estará hablando acerca de la importancia del reconocimiento temprano de la sepsis, y tendremos hoy también a la doctora Daniela de Souza. La doctora de Souza es médica con maestría y doctorado en medicina pediátrica de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es médica del Hospital Sirio-Libanés y médica asistente de la UTIP y de la Universidad, del Hospital Universitario de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, las preguntas, por favor, tendremos tiempo al final de tener una interacción con las dos profesoras. Favor de dirigir todas sus preguntas al chat de Q&A o de preguntas y respuestas. Una vez más, para los que están entrando, tenemos traducción simultánea, entonces solo hay que ir al símbolo de mundo que está junto al icono de preguntas y respuestas, ahí seleccionar el idioma en el que quieren escuchar esta webinar. Sean todos bienvenidos. Doctora Flavia, el piso es suyo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y muchísimas gracias a ILAS por compartir con nosotros esta actividad de educación. Boa noite, Norma. Boa noite a todos. Boa noite, Daniela. É um grande prazer estarmos aqui juntos hoje com vocês. E agradecemos muito a Biomerie, todo o apoio que tem dado ao ILAS nessa nossa luta coletiva contra a sepse. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a ideia é, nesses próximos 25 minutos, falar um pouco sobre o porquê, né, é tão importante a gente se preocupar com um diagnóstico precoce na sepse. A ideia, pessoal, é a gente usar uma apresentação leve, suave. Eu vou usar a Mentimeter, não sei se todos conhecem essa ferramenta, mas vamos descobri-la juntos aí para aqueles que ainda não estiverem habituados com ela, tá bem? Eu tenho alguns, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Tem alguns conflitos de interesse, a maior parte deles são intelectuais, eu sou parte do board da Surviving, e conflitos de interesse basicamente financeiros não. Normalmente, quando eu participo de eventos do ILAS, os meus grants são doados ao Instituto.
A ideia da gente usar o Mentimeter, e eu quero pedir a vocês que façam isso, né? Acessem esse site chamado mente.com, tá? No celular de vocês, e digitem, quando entrarem no site do mente.com, este código, tá? Então, a gente vai gastar uns 2 ou 3 minutinhos esperando que vocês acessem. Também dá para acessar escaneando esse QR Code, e aí a gente vai esperar aí ver as pessoas entrando e fazendo e respondendo essa pergunta teste, que basicamente é uma pergunta para a gente ir aquecendo os motores aí, e testando e deixando as pessoas se interagirem com a ferramenta que a gente vai usar, em alguns momentos durante a apresentação, mais como uma tentativa de descontração do que realmente de testar conhecimentos, né? Para tornar essa apresentação mais leve. Enquanto vocês estão interagindo aí com a ferramenta, eu queria já chamar a atenção, né, para o que a gente vai discutir aqui hoje. Tem alguém que está perguntando o que é sepse, né, gente? Aí não, né? Quem estiver perguntando o que é sepse vai estar na live errada, né? Bom, eu queria primeiro já lembrar, né, que nós estamos na semana, no mês da sepse, e a importância do diagnóstico precoce, basicamente, é porque a gente precisa agir rapidamente. Sepse é uma emergência, como todos nós que estamos nessa live sabemos. E foi por isso, inclusive, que a Surviving Sepsis Campaign modificou o seu bundle, né, o seu pacote. Antes a gente tinha um bundle, que era um bundle das 24 horas, depois tinha um bundle da 1 hora e das 6 horas, e agora a mensagem central, desde 2018, é o bundle da primeira hora. Quando você coloca um bundle de manejo na primeira hora, a gente não faz isso porque a gente quer dizer que todas as demais horas não são importantes. Acho que uma das mensagens que a gente vai dizer é que muito do que a gente faz com o nosso paciente depois daquela primeira hora é obviamente importante. Mas quando a Surviving colocou o seu bundle na primeira hora, o que ela basicamente quis dizer de mensagem para nós é que o tratamento adequado e imediato é importante. E só tem um jeito da gente fazer tratamento imediato: reconhecendo precocemente. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, da importância desse reconhecimento precoce da sepse. Já 85 pessoas conseguiram se conectar, né? Algumas aqui estão brincando com a gente. Então, vamos seguir. Enquanto isso, vai aparecer novamente o código, vai aparecer novamente o canal do Mentimeter, e mais pessoas vão continuar conseguindo se conectar. A gente sabe que a gente tem 400 pessoas aí conectadas, e umas 90 querem brincar com a gente aí no Mentimeter. Mas vamos seguir, porque a gente tem muita coisa para falar hoje ainda, tá? Então, a gente comentou para vocês a história do bundle, a gente não vai ficar falando do bundle aqui, mas eu quero lembrar a vocês uma coisa que é muito importante, que é isso, né? O bundle da primeira hora e as horas seguintes, porque quando a gente põe o bundle da primeira hora, a gente não pode esquecer que a gente tem que continuar olhando o nosso paciente nas horas que se seguem. A otimização hemodinâmica, ela não é completada na primeira hora, né? E isso se dá a partir do reconhecimento da equipe de saúde de que aquele paciente tem sepse. Entretanto, o grande problema das nossas ferramentas de triagem é exatamente por quê? Porque muitas vezes nós estamos muito atrasados no início da disfunção orgânica. Então, quando a gente fala em aderência ao antibiótico da primeira hora, ou se eu dei ou não dei o volume, o vasopressor nas horas de ouro, se eu não tiver uma equipe capacitada em reconhecer a sepse adequadamente, percebam que a minha primeira hora já aconteceu, foi aqui atrás. A minha primeira hora foi ontem, quando na enfermaria, na unidade de internação, me chamaram para olhar um paciente, e eu fui lá e dei um volume, porque o doente estava hipotenso, e não pensei em sepse. Portanto, todas as aderências que a gente vê hoje, o Willas faz muito isso, elas são relativas à aderência após o reconhecimento. E muito pouco se faz em termos de processos de implementação em olhar o atraso, aquilo que a gente deixou de fazer em tempo, porque a gente não reconheceu o paciente adequadamente. Em um momento, a gente fez aqui no Brasil, já em parceria com o ILAS, uma implementação em algumas instituições públicas, e a gente fez exatamente esse processo de quality improvement e tudo mais, e a gente conseguiu perceber que em algumas dessas instituições a mortalidade caiu. O mais interessante para nós foi perceber que em todas as instituições treinadas, tanto as que houve redução de mortalidade, quanto aquelas que não houve redução de mortalidade, que é essa linha pontilhada, houve adesão
ao pacote, houve aumento da adesão ao pacote, a aderência ao lactato, à cultura e tudo mais. Entretanto, foi somente nas que houve redução do tempo de disfunção orgânica, ou seja, melhora no reconhecimento da sepse, é que houve redução de mortalidade. Portanto, a aderência, nesse pequeno estudo observacional, antes e depois, a aderência ao pacote, ela não se associou com redução de mortalidade. O que se associou com redução de mortalidade foi a capacidade do time multidisciplinar enxergar mais precocemente aquele paciente. Um outro dado que fala a favor desse reconhecimento precoce ser importante vem também do banco de dados do IMAS. 37 mil pacientes do pronto-socorro no nosso banco de dados de 2014 a 2019, e a pergunta que a gente fez foi: esse paciente foi transferido de outra unidade ou ele foi tratado naquela unidade em que ele foi admitido inicialmente no pronto-socorro? Transferido porque no Brasil tem muita UPA, muita unidade de pronto-socorro que não tem internação hospitalar. E a gente mostrou que só por ser transferido no modelo ajustado, tá, por vários fatores, aumentou bastante a chance de mortalidade desses pacientes. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Vamos brincar um pouquinho. Respondam aí. Vamos falar um pouquinho do porquê que a gente está aqui hoje, por que é tão importante a gente reconhecer precoce a sepse e tratar adequadamente. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vamos responder? Vamos dar aí um minutinho para todo mundo responder se acha que essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Verdadeiro em azul, falso em rosa. Muito bem, a gente está vendo aqui que o pessoal está concordando, né? Que a gente tem dados hoje que falam em 11 milhões de óbitos por ano, que a gente fala que sim, existe um grave problema. Olha, tem um pessoal enganado aqui, hein? Percentualmente, nós vamos mostrar para vocês que os custos percentuais da sepse, em termos do que um país gasta em saúde, quer dizer, o país gasta em saúde tem muito a ver com o que a gente tem em termos de disparidade, mas aquilo que a gente gasta com sepse dentro do que a gente gasta em saúde é muito alto. O peso da sepse no budget de um país é bastante elevado, a gente tem evidência para isso hoje. E sim, é verdade que quanto mais a gente melhorar, e nós buscamos isso, redução da letalidade hospitalar, maior será claramente o nosso problema de suporte aos sobreviventes. Então, este é todo o nosso problema. A sepse é uma doença de alta mortalidade, com custo elevado, e é uma doença crônica. E por isso que a gente agir rapidamente e precocemente é importante. Pelo visto, a gente teve aqui um problema quando eu trouxe essa aula para o Mentimeter. Aqui, teoricamente, a gente estava mostrando para vocês o mapa do mundo com a mortalidade vinda do estudo da Lancet, né, mostrando que estima-se, por modelos matemáticos, 11 milhões de mortos por ano, e depois tinha essa animação aqui mostrando que as causas de morte, elas não são só aquelas relacionadas com infecção. Vejam que está entre as mortes que levam a sepse, AVC, desordens maternas, ou seja, causas que não são diretamente relacionadas à infecção, mas que levam o doente para dentro do hospital. E, no Brasil especificamente, se eu estimar, com base nos dados deste estudo, nós vamos ter entre 690 a 900 mil casos de sepse por ano. E existe um estudo que eu não vou me delongar nele, mas foi publicado ano passado na Journal of Critical Care, em que ele estima, e no Brasil, por exemplo, ele foi usado o nosso estudo do ILAS com uma rede privada aqui, então são dados de custo de uma rede privada, mas a gente sabe que a gente fez o cálculo com base em custo e não em preço, né, na precificação da saúde. Então, com base nesses dados desse estudo, se estima que o custo anual pode variar entre 4% a 15% do orçamento para a saúde, o que para uma doença só é extremamente elevado. E sim, sepse é uma doença crônica. Existe um estudo brasileiro que mostra que depois de 3 a 6 meses e um ano de acompanhamento de sobreviventes com sepse, a gente continua tendo uma alto percentual desses pacientes com dependência física, dependência psicológica e disfunção cognitiva. Portanto, há inúmeras razões pelas quais a gente precisa melhorar desfechos em sepse. E eu quero que vocês me digam o que vocês acham que é preciso
fazer para a gente melhorar o desfecho na sepse? Onde é preciso atuar e o que é que muda a mortalidade? O que é que vocês acham que a gente fazendo, a gente vai mudar esse desfecho, tanto de sobrevida hospitalar, quanto de sobrevida a longo prazo para esses nossos pacientes? Onde é que a gente deve atuar enquanto equipe de saúde? Então, com certeza, uma das coisas que a gente precisa fazer é o que a gente está discutindo aqui hoje. É o reconhecimento adequado, é a gente treinar a equipe de saúde em condutas adequadas, né? É a gente fazer uma triagem clínica precoce e adequada, é ter uma equipe multidisciplinar bem treinada nos pacotes de sepse, é a gente conhecer bem o doente que a gente está tratando. Nós estamos vendo aqui várias opiniões com relação à vigilância, à coleta de indicadores, à avaliação dos dados que a gente coleta para que a gente possa melhorar. Mas, sem dúvida, o peso maior está vindo aqui para nós em palavras importantes. É claro que se repetem conceitos, porque cada um escreve de uma forma, mas a nuvem de palavras ela serve para isso mesmo, sabe, gente? Mas você vê que vem e aparece, aparece, aparece cada vez mais os conceitos de capacitação, educação e diagnóstico correto e precoce. Então, nós vamos gastar o restante da nossa aula falando um pouquinho de diagnóstico precoce e correto e também de o que fazer depois que a gente faz o diagnóstico precoce. Primeiro, vamos nos lembrar que a definição lato sensu de sepse é a presença de disfunção orgânica secundária à desregulação da resposta inflamatória em decorrência da infecção. Portanto, quando a gente está frente a um doente, a gente não tem que ficar contando pontinho de SOFA para a gente dizer se o doente tem ou não tem SOFA. O SOFA é o critério estruturado para fazer o diagnóstico de sepse, e é muito importante quando eu estou no estudo epidemiológico ou no estudo clínico. Mas, na beira de um leito, eu tenho que aprender a reconhecer disfunção orgânica. Eu tenho que aprender sinais que me levam a pensar que existe uma desregulação da resposta inflamatória. E o papel da CISA aqui vai existir. E eu, mais do que tudo, tenho que saber se essa resposta desregulada e essa disfunção são em consequência ou não de uma infecção. E este é, sem dúvida, um dos nossos principais desafios. É não fazer diagnóstico excessivo de sepse. Então, a pergunta para vocês é o que vocês acham que é a melhor ferramenta que a gente tem para fazer triagem na sepse? Visto que vocês mesmos responderam que a coisa mais importante que a gente precisa fazer é diagnóstico. Então, como é que faz para fazer diagnóstico de sepse? Eu tenho que usar Quicksofa, eu tenho que usar CIS, a melhor coisa possível é usar CIS, eu vou usar qualquer ferramenta, desde que eu tenha uma adequação ao meu cenário. Vixe, Maria, está todo mundo empatando. Olha que interessante isso, né? Como os nossos pensamentos são complexos, mas vocês veem que tem bastante gente que concorda que é muito possível que não haja uma bala mágica nisso aqui. E que não haja uma ferramenta única que sirva para todos nós. Tem 400 pessoas nessa live aqui. Será que realmente nós todos trabalhamos num hospital em que uma única ferramenta vai ser a salvação dos nossos pacientes? Uma bala mágica? Será que todo mundo aqui consegue usar critério de CIS? E com isso a gente não vai, por exemplo, hiperestimar o diagnóstico de sepse, visto que eu disse que é muito importante a gente conseguir saber se aquilo que a gente está vendo na nossa frente é consequência de infecção? Mas tem muita gente que quer usar Quicksofa. Então, vamos a este ponto. Importante é realmente ter alguma ferramenta de triagem, e essa foi a mensagem central da Surviving Sepsis Campaign. Tenha uma ferramenta de screening para o seu paciente e tenha procedimentos operacionais padrão, o que não significa engessar a equipe, mas tenha um procedimento operacional padrão, do qual você pode se desviar, sim, caso você julgue que isso é melhor para o seu paciente, mas tem um protocolo implementado. Mas uma das recomendações da Surviving, o nível de evidência foi moderado, foi não usar Quicksofa, em comparação com ferramentas mais sensíveis. E nós tivemos o cuidado de não dizer qual é a ferramenta melhor. Você pode usar CIRS, você pode usar NIOS, MIOS, disfunção orgânica,
NIOS e NIOS nada mais são do que uma conjunção de cis com disfunção orgânica. Mas a recomendação clara foi não usar a QuickSOFA como uma ferramenta de screening sozinha, tá? E isso veio de estudos, como, por exemplo, o estudo do ILAS, onde 60% dos pacientes que tinham diagnóstico de sepsis, naquele momento em que eles tinham diagnóstico de sepsis pela equipe de saúde, eles eram QuickSOFA negativos. E mesmo pacientes somente com um critério do QuickSOFA, porque vamos lembrar que o QuickSOFA exige 2 dos 3 critérios, esses pacientes tiveram uma mortalidade de 21% nas nossas instituições. Em instituições públicas, 40% de mortalidade. Ou seja, desde o início, o ILAS tinha alertado que o QuickSOFA era uma ferramenta de baixa sensibilidade. E, depois de alguns anos, se juntou uma certa evidência de que realmente a sensibilidade é baixa, e cada vez mais a gente entende que a especificidade também. O QuickSOFA foi validado como uma ferramenta de deterioração clínica. Portanto, ele vai estar positivo em pacientes que vão ter alta mortalidade e que vão precisar de UTI. Mas ele também não quer dizer que o paciente tenha sepse ou infecção. Portanto, a recomendação é, sim, usar ferramentas o mais sensível possível dentro da nossa realidade. O que pode ser, por exemplo, só screenar para disfunção orgânica. O grande problema é que a gente vai ter hora que vai dizer que o doente está infectado e ele não está. Por exemplo, esse estudo mostra claramente isso. 18% dos pacientes que foram depois admitidos na UTI vindos do pronto-socorro, eles, no hospital vindos do pronto-socorro, depois se excluiu uma causa infecciosa. Portanto, no pronto-socorro se achou que era infecção e depois se viu que eram outras coisas, infarto, hipovolemia, efeito de medicamento, embolia pulmonar. Meu Deus, o que tem de errado em fazer confusão desses diagnósticos com sepsis? É natural que isso aconteça. O que importa é a gente não persistir no erro e conseguir, sim, fazer aquilo que a Surviving manda, que é usar nossas ferramentas de detecção de infecção. Então, vamos lá fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, com relação a biomarcadores e a procalcitonina, o que vocês acham desta ferramenta? Vamos perguntar. Vamos lá? Tem um pessoal achando que serve como marcador prognóstico em pacientes de UTI, outro pessoal achando que serve para redução do uso excessivo de antimicrobianos, mas que interessante, ninguém acha mesmo que serve como rotina para paciente. Opa, só porque eu falei, alguém achou que deve ser feita de rotina para diagnosticar a infecção. Mas a maior parte das pessoas aqui está indo no rumo de que esse é um biomarcador que pode ser muito importante como prognóstico e como um auxílio na redução do uso excessivo de antimicrobianos. Vocês veem que é uma escadinha bem clara, né? Mas algumas pessoas acham que pode ser usado de rotina para diagnosticar a infecção. Então, vamos dar uma olhada nisso. O que a Surviving fala sobre essa questão de como eu vou fazer para diagnosticar a infecção e por que isso é tão importante, porque eu preciso reconhecer precocemente? Então, hoje a recomendação da Surviving é contra o uso rotineiro da procalcitonina. Vejam que é uma sugestão e ela tem baixo nível de evidência. O que quer dizer quando eu digo sugestão e baixo nível de evidência? Quer dizer que diferentes opções podem servir para diferentes pacientes, mas que eu não devo fazer isso de rotina, o que não quer dizer que eu não possa fazer naquele caso que eu tenha alguma dúvida, algum problema específico. Então, especificamente para a pergunta que nós estamos nesse ponto da nossa discussão, que é este diagnóstico diferencial, aparentemente de rotina, não deve ser feito. Existem meta-análises que mostram que isto não é uma coisa que vai ajudar na rotina para ser feito todo dia, o que não significa que individualmente não possa ajudar. Qual que é o grande problema de eu disparar um protocolo de sepse, como eu disse, com ferramentas sensíveis? O que vai vir depois disso? Principalmente se eu não tenho, aparentemente, um biomarcador que me ajude instantaneamente. Procalcitonina, sem dúvida, é um dos melhores, se não o melhor, biomarcador que a gente tem hoje. Mas, como a gente está vendo, ela também pode não ajudar nessa situação específica que eu estou dizendo. Eu dizer que o doente tem ou não tem infecção. Então, como é que eu faço? Porque se eu disparar isso, eu vou disparar uma cascata que vai incluir, por exemplo, dar antibiótico para o doente. E a recomendação de dar antibiótico da primeira hora, ela persiste. A Surviving, ela decidiu definir isso como se o choque estiver presente, eu dou antibiótico em 1 hora, e se a sepse for definitiva ou provável também, mas se a sepse for possível, daí eu posso ter 3 horas para avaliar esse doente, fazer exames, dosar minha procalcitonina se eu quiser, vá lá. Mas, efetivamente,
Eu consigo, na beira do leito, distinguir isso? Eu vou usar realmente excessivamente antibiótico se eu der na primeira hora para todo mundo? Faz sentido essa história do possível e do provável? Sentido faz. Porque, como a gente disse, se eu usar ferramentas sensíveis, eu posso levar ao uso excessivo do antimicrobiano. Mas, por outro lado, não é tão simples assim eu dizer que o que é sepse possível ou provável. Às vezes é muito fácil eu saber o que é sepse, e é fácil saber o que não é sepse. Mas esse miolo é um problema. E é um problema porque eu não tenho um biomarcador que me ajuda. Só que as pessoas focam demais nisso que a gente discutiu até agora. Fica falando de Quicksofa, CIS, sepse, MILS, vou dar antibiótico na primeira hora, eu vou usar o não biomarcador, e esquece desta recomendação da Survive, que é uma recomendação forte de continuamente reavaliar o paciente, procurando por diagnósticos alternativos e descontinuando a terapia empírica se eu conseguir uma outra doença que explique o meu processo. Então, a mensagem principal para nós é a da campanha deste ano que o ILA está fazendo, que é antibióticos muito além da primeira hora. Nós temos que pensar muito além de tudo isso que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente faz coisas erradas e equivocadas. A gente não coleta adequado as nossas culturas, a gente não faz um stewardship de diagnóstico adequado, a gente não otimiza o tratamento do nosso patógeno, a gente não usa racionalmente antimicrobianos e fica botando a culpa no antibiótico na primeira hora. E fica botando a culpa no disparo inadequado do processo de sepse, quando, na verdade, a gente não está fazendo o que a gente devia. Então, vamos fazer perguntas agora para ver como é que a gente tem lidado com esse processo de diagnóstico incorreto. Vamos responder essa pergunta? Meu tempo já está correndo um pouco aqui, eu vou ter que dar uma corrida. O que vocês acham? Aqui, a tentativa é chamar a atenção de vocês como uma coleta e um stewardship de diagnóstico inadequado pode levar a complicações. Por exemplo, se eu não coleto adequado minhas culturas, eu reconheço a sepse de forma inadequada, coleto inadequado uma cultura, inicio o antibiótico, por exemplo, o meropenem com vancomicina inadequadamente, e isolo um coagulase negativo numa hemocultura que eu colhi de forma inadequada, e o médico vai ficar na dúvida se eu devo ou não devo suspender a vancomicina, o que eu vou fazer? Vou dar antibiótico errado para o meu doente. Meu doente pode fazer uma insuficiência renal por causa da vancomicina, pode ter multiresistência por causa da vancomicina, evento adverso por causa da vancomicina. E a responsabilidade não é da antibiótico da primeira hora, como tanta gente fala. A responsabilidade vai ser de uma cultura que foi inadequadamente coletada. Então, se eu tiver um único agente, num único isolamento de cultura, eu não vou valorizar. Isso significa contaminação e a gente não deve valorizar. Se tiver em amostra de sítios diferentes, pode sim ser diagnóstico de infecção. Bom, então, isso envolve uma coleta adequada de culturas. Eu convido vocês a visitar o site do ILAS, onde estão todas as questões da campanha, como fazer um stewardship de diagnóstico adequado, que é usar o teste certo, para o paciente certo, no tempo certo de resposta, e interpretando corretamente os resultados, como fazer a otimização da antibiótico terapia de forma adequada, ou seja, não é só a questão de dar antibiótico precoce, mas sim adequar ao espectro da minha instituição. O ILAS tem um guia prático de antibiótico terapia. Dar o antibiótico endovenoso, com prescrição otimizada, respeitando princípios de PKPD, mas principalmente utilizando o meu stewardship diagnóstico para fazer descalonamento e redução do tempo de antibiótico terapia. Portanto, na decisão inicial, eu vou sim olhar o foco suspeito do meu doente, eu reconheci a sepse, eu vou ver o foco, eu vou ver se tem fatores de risco para germes multiresistentes, vou consultar o guia de antibiótico terapia da minha instituição e vou fazer a minha antibiótico terapia empírica. Mas depois, eu vou usar dose plena de antibióticos, como está recomendado na Survive, usando dose estendida de beta-lactâmicos, usando dose máxima não ajustada para disfunção renal, nessa terapia empírica. Vou controlar o foco, porque se eu não controlar o foco, não adianta. E tudo isso que eu fiz até agora. O reconhecimento precoce implica também em reconhecer que eu tenho um foco passível de controle cirúrgico. E depois
eu tenho que começar a descalonar. Eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês. Depois da terapia inicial, tem algum achado que pode ajudar a gente no desescalonamento de antibióticos? Essa pergunta é uma pergunta bem difícil, né? Como é que eu faço isso para desescalonar? Eu dei um diagnóstico empírico para o meu paciente, eu fiz o diagnóstico empírico da sepsis, eu reconheci precocemente, eu dei antibióticos empíricos, eu colhi minhas culturas, e agora as minhas culturas. Meu dente está grave na UTI, com disfunção orgânica múltipla, chocado, eu dei lá 3, 4 dias de antibiótico, agora as minhas culturas estão negativas. Eu posso desescalonar? Posso mesmo, pessoal? Só porque a hemocultura veio negativa num paciente grave com diagnóstico clínico de pneumonia, a gente vai desescalonar? Claro que não. E aqui entra outra questão da qualidade do nosso laboratório. Se eu não colher culturas de forma adequada, eu muito provavelmente vou ter muita hemocultura negativa. E isso não significa que o meu doente não está séptico. Se eu tiver técnicas moleculares, ou eu consigo ver que o meu paciente não tem determinado gene de resistência, eu posso desescalonar. Agora, não estar colonizado por germes multiresistentes também não me ajuda. Portanto, aqui a resposta correta é: a ausência de germes de resistência pode me ajudar. Hemocultura negativa não quer dizer que eu possa desescalonar, ela pode ajudar no contexto se eu não tivesse certeza que tinha um diagnóstico clínico de infecção, tá? E a ausência de colonização, com certeza não. Então, a sugestão da Surviving é sim que a gente descalone os antimicrobianos e que a gente use tempo curto de antibiótico. E aqui existe um papel no descalonamento e na redução do tempo para a procalcitonina. Ou seja, se na minha avaliação clínica eu já sei que eu vou usar tempo curto de antibiótico, talvez eu não precise do biomarcador. Mas se eu estou na dúvida, existe validação para a utilização da procalcitonina nesse sentido. Bom, o que a gente quer dizer? Que a gente, agora que eu estou acompanhando o meu doente, eu vou fazer avaliação clínica, eu vou ver qual é o patógeno, eu vou ajustar a minha dose com base na disfunção renal e hepática, posso descalonar, escalonar, se eu estiver errado, ou até suspender o antimicrobiano. E é isso tudo que a gente quer que vocês ponham na balança. Depois de eu fizer um reconhecimento precoce, usando ferramentas sensíveis, eu vou dar meu antibiótico da primeira hora, mas eu vou prestar atenção nisso tudo. E, principalmente, se eu achar um diagnóstico que exclua a infecção, eu vou suspender a minha terapia antimicrobiana. Bom, falando nos próximos 2 minutinhos aí sobre outra coisa que não seja dar antibiótico. Por que é tão importante o reconhecimento precoce da sepse? Não é só a terapia antimicrobiana. Isso a gente focou mais porque é o foco da campanha nossa desse ano. Mas a gente também está muito focado em ressuscitar o doente que tenha sinais de hipoperfusão. E a Surviving continua dizendo como sugestão, ou seja, que na maior parte dos pacientes, sim, recomenda-se usar 30 ml por quilo de volume para pacientes com sinais de hipoperfusão. Então, outra razão para reconhecer precocemente é porque a gente não deve tolerar hipoperfusão e não devemos tolerar hipotensão. Então, está indicado o uso de noradrenalina em veia periférica nesses pacientes, e isso se embasa muito em estudos que mostram uma associação entre o tempo em que o doente fica hipotenso e aumento de mortalidade. Para terminar, esse é o nosso último slide, eu queria voltar naquilo que vocês responderam lá, né? O que é que muda o prognóstico na sepse? Eu diria que é o que vocês responderam: reconhecimento precoce e tratamento adequado. Você só pode fazer tratamento adequado se a gente tiver reconhecimento precoce. E para tratar adequadamente, o que eu preciso? Eu preciso de um processo validado de implementação de melhoria de qualidade, que parte do pressuposto de eu inicialmente ter as minhas avaliações de como é que eu estou, implementar e reconhecer, verificar as minhas barreiras, escolher as ferramentas que eu vou usar, treinar o meu time nessas ferramentas, mensurar a minha performance e fazer ciclos contínuos de melhoria. Portanto, nossa mensagem central é que a gente precisa de um melhor reconhecimento da doença pelos profissionais de saúde, para que a gente possa estabelecer medidas terapêuticas adequadas. Não existe bala mágica para esse reconhecimento precoce.
Não usar Quicksofa parece ser uma coisa sensata, pelo menos não como ferramenta única. Se o seu doente tem Quicksofa, ele está grave, né? Não é que a gente não deve usar o Quicksofa, a gente não deve usá-lo como ferramenta única, nós precisamos de ferramentas mais sensíveis. Perseguir o diagnóstico de infecção é fundamental para descalonar ou suspender a terapia antimicrobiana quando eu afastar o diagnóstico de infecção. Precisamos implementar protocolos de sepse nas nossas instituições e, para adequada implementação de protocolos de sepse, eu preciso de um adequado stewardship de diagnóstico e de antimicrobianos. E, para terminar, eu queria convidá-los a conhecer o site do Reabilita. É um site que a gente tem em parceria aí com a Biomerrier, onde vários profissionais de saúde dão dicas sobre a reabilitação desses pacientes. Muito obrigada. Gracias, doctora Flavia. Excelente presentación y muy activa, muy participativa. Les recuerdo que tendremos al final un foro para preguntas y respuestas con las profesoras. Favor de poner todas sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas o Q&A. Y bueno, ahora le damos el paso a la doctora Daniela de Sousa. Doctora Daniela de Sousa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El piso es suyo. Boa noite a todos, boa noite Flávia, Norma, né? Eu agradeço aí o convite, a oportunidade de participar desse webinar. Não sei se eu tenho aí uma tarefa fácil ou muito difícil, que é falar de sepse depois da Flávia, né? Então, nos próximos minutos, a minha tarefa aqui é apresentar para vocês um cenário atual da sepse pediátrica na América Latina. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, econômico relacionado ao tema desta apresentação. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco do impacto global da sepse. Isso já foi dito pela Norma, pela Flávia, eu vou ser breve. Vou mostrar aí o que nós sabemos, né, de dados epidemiológicos de sepse pediátrica na América Latina, quais as barreiras para a gente mudar esse cenário, como que a gente pode mudar e deixar uma mensagem final. Então, como já foi dito anteriormente, né, estima-se que por ano 48,9 milhões de pessoas têm sepse e dessas 11 milhões acabam evoluindo a óbito. Mais da metade dos casos de sepse, ou seja, 25,3 milhões, ocorrem em crianças e adolescentes, ou seja, os pediatras e mesmo os clínicos que atendem criança, né, que a gente sabe que isso é uma realidade na América Latina, em unidades básicas de saúde, têm que estar aí cientes do problema da sepse pediátrica. Em um ano, 3,5 milhões de crianças e adolescentes que desenvolvem sepse morrem durante a hospitalização. Metade dos casos de óbitos ocorre na primeira semana da sepse, muito em decorrência do atraso do diagnóstico e do tratamento, né? Então, a Flávia mostrou aí muito a importância da gente fazer um diagnóstico precoce e correto. E 1/3 das crianças que apresentam sepse, elas apresentam deterioração da qualidade de vida até um ano após o evento séptico. Já foi dito também que a grande maioria dos casos de sepse e dos óbitos relacionados à sepse ocorrem em países de baixa e média renda, onde nós, América Latina, estamos incluídos. E vale ressaltar que também são nesses países, né, onde o impacto da sepse é maior, são onde a gente não conhece muito bem os dados, né? Os dados são escassos e, em geral, são dados de baixa qualidade. Então, diante desse cenário, em 2017, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a sepse como uma prioridade de saúde pública, né, e passou a demandar dos seus países membros medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento de sepse, destacando ali a necessidade de compreender melhor os dados epidemiológicos e o impacto da sepse, que a gente possa implementar aí medidas para reverter essa situação.
Bom, e a sepse pediátrica na América Latina, né? Será que ela é um grande problema? Já adianto que sim. Se a gente olhar aqui para essa tabela de um artigo publicado em 2020, no qual o autor fez um levantamento de vários estudos epidemiológicos de sepse pediátrica aqui na América Latina, desde a década de 90 até 2010, 2015, a gente vê uma grande variação tanto na prevalência quanto na mortalidade por sepse. Mas eu gostaria de ressaltar que é difícil a gente comparar dados de prevalência até de mortalidade nos diferentes estudos, porque nós temos critérios diagnósticos de sepse pediátrica que a gente sabe que eles não são adequados, né? Nós estamos trabalhando em novos critérios de sepse. Esses estudos, cada um determina seus critérios de inclusão, tem desenhos diferentes, então fica difícil a gente comparar esses dados. Mas vale ressaltar que provavelmente são dados subestimados, porque a maioria desses estudos foram realizados em unidades de terapia intensiva, e a gente sabe que muitas crianças que têm sepse e até que evoluem a óbito, elas não têm acesso à unidade de terapia intensiva. Eu optei por focar essa apresentação dos dados epidemiológicos de sepse em dois estudos publicados mais recentemente. Esse foi um estudo argentino, publicado agora em 2023, no qual os autores pegaram os dados de um banco de dados, um programa de melhoria de qualidade da Sociedade Argentina de Terapia Intensiva. Então, participaram do estudo 47 unidades pediátricas e mais de 45 mil pacientes. E eles avaliaram a evolução temporal de prevalência à admissão na UTI e também de letalidade. Então, desde 2010 até 2018, os autores observaram uma redução da prevalência de cerca de 30% de sepse à admissão na UTI e também uma queda da letalidade, também cerca de 1/3. Então, em 2018, eles relatam uma prevalência à admissão em unidades de terapia intensiva pediátrica de 6,6%, com uma letalidade de 23%. Nesse estudo, os autores observaram uma associação entre pobreza e a maior prevalência de sepse em crianças. Então, eles tomando como a Patagônia, a região com melhor desenvolvimento socioeconômico, eles observaram que nas outras regiões socioeconomicamente desfavorecidas, a chance, a pobreza apresentava uma relação com a maior prevalência de sepse. O outro estudo foi o estudo que o ILAS coordenou, né, um estudo SPRED-PED, que avaliou a prevalência, mortalidade e fatores de risco em uma amostra randomizada e estratificada de unidades de terapia intensiva pediátrica no Brasil. Então, nós, com base nos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, nós randomizamos as UTIs, convidamos essas UTIs a participarem do estudo e escolhemos um dia de coleta dos dados, no qual se levantou a prevalência de sepse, ou seja, todas as crianças que estavam internadas na unidade de terapia intensiva pediátrica e que tinham o diagnóstico de sepse, e nós definimos sepse, né, como a presença de infecção e disfunção orgânica, ressaltando que essa disfunção orgânica já poderia estar em resolução, não era o diagnóstico de sepse no dia do estudo. E depois essas crianças foram acompanhadas até o desfecho, a alta ou óbito. Nós observamos que aqui no Brasil a prevalência de sepse em unidades de terapia intensiva pediátrica foi de 25%, como a letalidade de 18,8%. Com esses dados, nós estimamos uma incidência de 75 casos para cada 100 mil crianças, que é bem maior do que a relatada na literatura, né, numa revisão sistemática de 2018, onde foram incluídos 15 estudos. Os autores relataram uma incidência de 22 casos para cada 100 mil crianças. Estimamos também que no Brasil, mais de 42 mil crianças são internadas em unidades de terapia intensiva por ano para tratar sepse, e mais de 8 mil crianças evoluem a óbito.
vale a pena chamar a atenção para alguns dados demográficos, né, dos pacientes e até das unidades que participaram aí do estudo SPRED-PED. Então, ressaltando que nessa amostra de crianças com sepse, apenas metade das crianças tinham um calendário vacinal completo, ressaltando que no Brasil temos um Programa Nacional de Imunização que é gratuito e acessível a todos. E outro fato que eu acho relevante é que metade das crianças também tinham infecção associada à assistência à saúde. Outra questão é que um percentual baixo, ou seja, só 41% das UTIs relataram ter alta disponibilidade de recursos para diagnosticar e tratar crianças com sepse, ressaltando que essa alta disponibilidade de recursos era ter disponibilidade de coleta de gasometria e lactato com resultado até 3 horas, coleta adequada de culturas, antibióticos, soluções cristalóides, drogas vasativas, disponibilidade de catéter venoso central e monitorização da PVC. Então, a gente considerou como critérios aí alta disponibilidade de recursos, mas a gente chama atenção que não são recursos aí sofisticados, são até recursos relativamente básicos. Outra questão que vale a pena chamar a atenção é que a gente observou uma baixa aderência aos pacotes de tratamento de sepse, né? Só 6% das crianças receberam ali o pacote completo, ou seja, coleta de hemocultura, antibiótico adequado na primeira hora, ressuscitação volêmica nos pacientes que tinham hipoperfusão e droga vasoativa naqueles pacientes que não respondiam à ressuscitação só com volume. Vale ressaltar que a aderência aos bundles de tratamento nesse estudo não apresentou associação com piores desfechos. Quando nós fomos ver os fatores associados com maior risco de óbito nessa população, nós observamos que a idade, ou seja, os lactentes abaixo de 2 anos, tinham uma chance maior de evoluir a óbito e também o score SOFA adaptado para a população pediátrica no dia do diagnóstico da sepse. Esses são fatores aí universalmente conhecidos, né? Crianças lactantes jovens, recém-nascidos, eles têm uma chance maior de desfecho desfavorável e aqueles pacientes também que têm score de gravidades ou score de disfunções orgânicas mais elevados também têm uma chance maior de um desfecho desfavorável. No entanto, aqui no Brasil, nesse estudo, fatores passíveis de prevenção, como status vacinal incompleto ou desconhecido e infecção associada à assistência à saúde, apresentaram associação com maior risco de óbito. E outro fato foi que aqueles pacientes que receberam antibiótico na primeira hora também apresentaram um risco maior de óbito. Vale ressaltar que é um estudo observacional, a gente não pode afirmar, mas a gente supõe que essa associação de antibiótico na primeira hora com maior risco de óbito foi porque os pacientes que receberam antibiótico na primeira hora são aqueles pacientes que já chegaram mais graves, com múltiplas disfunções orgânicas, na qual não havia dúvida do diagnóstico, e aí sim eles receberam esse antibiótico. Provavelmente esses pacientes já chegaram muito tardiamente, ou o diagnóstico foi feito muito tardiamente. Por isso, essa associação, mas é uma associação que a gente supõe. Aí, só fechando esses dados epidemiológicos de sepse, né, eu acho que esse estudo, eu falo o legado da Covid-19, que ele ressalta muito bem as dificuldades que nós, Brasil e países de baixa e média renda, têm em diagnosticar e tratar adequadamente pacientes gravemente enfermos. Esse foi um estudo que foi publicado no Lancet em 2021 e foi um estudo baseado num registro nacional de síndrome respiratória aguda grave. Aí os autores observaram que nesse estudo, aquelas crianças que moravam em regiões socioeconomicamente desfavorecidas, que aqui no caso para a região norte e nordeste do Brasil, tiveram uma maior chance de evoluir a óbito. Também crianças da etnia indígena tiveram maior chance de evoluir a óbito. Além desses dois fatores,
a idade e condições e condições crônicas prévias. Acho que esses dados da Covid-19, no qual no Brasil a mortalidade em crianças foi muito maior do que países desenvolvidos, ressaltam bem aí os nossos problemas do sistema de saúde e problemas socioeconômicos para atender esses pacientes gravemente enfermos. Quais seriam, então, barreiras aí para a gente fazer o diagnóstico e o tratamento precoce da sepse? Existem barreiras associadas à própria sepse, né? A sepse é uma síndrome, a Flávia já falou que é difícil ali a gente fazer o diagnóstico, a gente não tem um biomarcador, a sepse é uma doença desconhecida, tanto pelo público leigo, até mesmo por profissionais de saúde. Nós não temos dados robustos da região de sepse pediátrica, e existe também, em muitos casos, uma dificuldade de reconhecer a sepse como uma emergência. Existem fatores socioeconômicos, como eu mostrei anteriormente, que são associados com maior incidência de sepse e desfechos desfavoráveis, e características também do sistema de saúde e das unidades de terapia intensiva pediátrica. Em geral, as unidades de terapia intensiva pediátrica aqui na América Latina, elas são centralizadas, existe uma carência crônica de leitos, existe uma carência de profissionais especializados no atendimento desses pacientes, existe carência aí também de transporte especializado. Só ressaltando um pouco das barreiras, então esse foi um estudo que o ILAS fez em parceria com o Instituto de Pesquisa e que foi perguntado para as pessoas se elas já tinham ouvido o termo sepse. Em 2014, quando foi feito o primeiro estudo, só 7% dos brasileiros responderam que já tinham ouvido sepse. Em 2017, quando o estudo foi feito novamente, já tinha aumentado para 14%. Ressaltando que para essas mesmas pessoas foi perguntado se elas já tinham ouvido o termo infarto agudo do miocárdio, se elas conheciam o infarto, e mais de 90% das pessoas responderam que sim. Essa outra pesquisa foi feita com emergencistas pediátricos em 14 países da América Latina, e eles reconheceram como a principal barreira no atendimento de crianças com sepse grave seria o diagnóstico precoce, a principal barreira relatada por esses emergencistas. Existe também um gap entre o conhecimento e a prática clínica. Se a gente voltar ali no slide, por exemplo, anterior, 39%, desculpa, na verdade, a gente comparando em azul, são que os pediatras relataram que eles conseguiam fazer, e quando foi olhado o que realmente era feito na prática clínica, enquanto eles falavam que eles conseguiam acesso venoso intraósseo rapidamente, na prática clínica só 39% das crianças essa meta tinha sido atendida. A mesma coisa, a infusão de inotrópicos por via periférica e o uso de antibiótico precoce. Como que a gente pode mudar esse cenário? A primeira coisa, a gente tem que entender o desafio, né? Nós precisamos de dados robustos de sepse pediátrica na América Latina. Nós estamos programando aí para 2024 a realização do SPRED-PED Latam, no qual nós vamos fazer um estudo epidemiológico de sepse pediátrica na América Latina. Nós precisamos aumentar a consciência sobre sepse, é isso que nós estamos fazendo aqui, não só junto aos profissionais de saúde, mas também junto à população. Em relação a aumentar a consciência da sepse, popularizar a sepse, esse é um exemplo que na Alemanha, em uma das campanhas do Dia Mundial da Sepse, eles colocaram ali nos outdoors, nessas placas em pontos de ônibus, histórias reais de pacientes que tinham tido sepse, no qual houve um atraso no reconhecimento da sepse, muito por desconhecimento da população sobre o quadro de sepse. Esse é um exemplo clássico, né? É um menino de Nova York que teve um atraso no diagnóstico, né? Quem lê a história desse menino, essa história que os pais contam, ela apresenta várias falhas nesse atendimento, né? O menino foi atendido por 2 médicos, os médicos não valorizaram a preocupação da família, foi coletados exames, esses exames não foram checados, a criança foi liberada e voltou horas depois já em disfunção de múltiplos órgãos e evoluiu a
óbito. Os pais do Rory, eles criaram uma fundação que tem como objetivo aí aumentar a conscientização sobre sepse. E eles já conseguiram muitas parcerias e vitórias. Por exemplo, nos Estados Unidos, nas escolas, crianças abaixo de 2 anos têm uma orientação sobre o que é sepse. Eles fazem as campanhas todos os anos para conscientização da população e já conseguiram também, por meio de um mandato, implementar aí uma lei no estado de Nova York, na qual os hospitais são obrigados a terem um protocolo sepse e reportarem seus dados ao estado. Aqui no Brasil, no município de São Paulo, desde 2001, existe uma lei no qual os hospitais são também orientados a adotarem um programa de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da sepse pediátrica. A Flávia já mostrou ali exemplos do ILAS, né, de implementação de protocolo de sepse. Eu falo que é uma história de sucesso. Esse é um estudo que foi feito por uma colega, a implementação de um protocolo de sepse pediátrica, um serviço de emergência de um hospital público na periferia de São Paulo, utilizando a ciência da implementação, e sim, ela observou, após a implementação do protocolo, um aumento da aderência aos pacotes de tratamento e também um resultado que os estudos do ILAS já mostraram em adultos anteriormente, né? Aqueles pacientes no qual o protocolo sepse não eram aberto, eles tinham uma maior probabilidade de desenvolver choque séptico durante a hospitalização e um pior desfecho. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de pesquisa aqui na América Latina, e isso nós estamos aí conseguindo. Nós temos intensivistas pediátricos latino-americanos participando das definições da campanha Sobrevivendo à Sepse, e nós temos aí estudos publicados, feitos por colegas brasileiros, que levaram a mudanças nas recomendações de tratamento de sepse pediátrica. Nós também, um grupo de colegas da América Latina, adaptou as diretrizes da campanha Sobrevivendo à Sepse para o contexto local latino-americano. A gente não pode esquecer das medidas de prevenção, como lavagem das mãos, uso adequado da terapia antimicrobiana e da imunização como uma importante ferramenta para a gente prevenir sepse. Então, o que eu queria deixar de mensagem, essa foi uma mensagem que eu vi aí numa aula da Flávia, que ela compartilhou comigo, né? O que a gente precisa fazer além de reduzir as disparidades na nossa região. Nós precisamos um reconhecimento do impacto da sepse pelas nossas autoridades de saúde. A gente precisa melhorar a qualidade geral do atendimento, identificar ferramentas sensíveis e melhores estratégias de prevenção, usar estratégias científicas de implementação de programas de melhoria de qualidade, melhorar cuidado pós-alta, melhorar nossa capacidade de pesquisa e compartilhar o sucesso. O impacto da sepse ainda é muito alto, os números são provavelmente subestimados, a gente tem como vencer essa luta, acho que a gente sabe, a gente precisa de apoio, a gente precisa tornar a sepse uma prioridade governamental, e eu digo que todos nós somos responsáveis aí nessa luta contra a sepse. Muito obrigada. Muchísimas gracias, doctora Daniela de Sousa y doctora Flavia Machado. Y bueno, ahora tenemos ya en el chat varias preguntas y respuestas que vamos a estar respondiendo. Si gusta, doctora Flavia y doctora Daniela, si tenemos una pregunta y quieren contestarlas ambas, por favor, pueden hacerlo. Hablando a lo mejor de todo lo que se comentaba al principio acerca de la importancia de la identificación temprana de sepsis y del diagnóstico temprano de sepsis, hablaba un poco la doctora Flavia acerca de cuál sería la mejor herramienta para hacer este diagnóstico temprano. Y nos hacen aquí una pregunta con respecto al MUSE y el SIRS y NEWS. Entonces, ¿cuál sería o por qué no asociar esta escala de deterioro y de MUSE a sepsis?
ya que al final lo que evalúa son disfunciones orgánicas desde el momento de la admisión. Essa pergunta é uma pergunta muito boa e, na verdade, sim, pode-se usar NIOS. Muitos hospitais usam o NIOS. O NIOS é uma escala de deterioração clínica e pode ser usado tanto em enfermarias quanto em até emergências. Na UTI, menos usado, mas sim. Então, o que importa é como nós vamos acoplar o NIOS com o protocolo de sepse. Ou seja, o NIOS vai dizer e apontar que existe uma deterioração clínica e que uma equipe médica precisa ser chamada. Então, o ponto de sensibilidade do NIOS continua sendo a questão, em qual ponto, quantos pontos de NIOS eu vou acionar a equipe médica, com qual emergência, com qual rapidez, é a questão, e principalmente, dependendo daquilo que acionar o NIOS, se eu vou ou não fazer uma hipótese de sepse. Vamos lembrar que NIOS é uma conjunção, basicamente, de fator de resposta inflamatória e de disfunção orgânica, mas, por exemplo, tem no NIOS hipertensão, tem no NIOS bradipneia. Então, essas coisas não acionariam o protocolo de sepse. Então, vários dos hospitais que a gente ajuda, que a gente auxilia no ILAS, na consultoria, eles usam NIOS. Nas enfermarias é bem comum. E o que a gente diz é assim, se você acionou o NIOS por uma razão que pode estar ligada à sepse, abra o protocolo de sepse. Então, pode e deve usar NIOS. Enfermaria é uma ferramenta muito boa. O pronto-socorro é um pouco mais complexo, mas também dá para usar. Tá? Tem estudos validando já a utilização. Não sei na pediatria, Daniela, se tem algum outro score, né? Na verdade, assim, a gente tem o PILS também, né, mais utilizado na unidade de internação, mas ele é desenvolvido a partir do MILS, mas a gente não tem aí uma ferramenta de triagem igual aos adultos, adequada, né? Eu acho que falo ali, a Flávia, ela dá várias aulas, é muita coisa para falar, né? Mas ela sempre fala também, não existe a estratégia adequada, né? Você pode abrir com CIRS, com disfunção orgânica, e eu falo que é sempre assim, se você pegou uma disfunção orgânica, talvez sempre você pensar, será que pode ser por causa de infecção, né? E se eu tenho só CIRS, eu vou atrás de uma disfunção orgânica, fazer o raciocínio dos dois lados, que eu acho que aí a gente não perde o diagnóstico. Porque o que você falou, tem um MILS, tem um paciente que tem ali uma deterioração, é fazer pergunta, será que pode ser por causa de uma infecção? Isso sim é sepse e abrir o protocolo. Gracias a ambas. Y doctora Daniela, siguiendo con este tópico en pediatría, ¿cuál sería el hot topic en pediatría? ¿Cómo motivar a los médicos para que puedan tener estos algoritmos o estos bundles para poder hacer diagnóstico en pediatría rápidamente del paciente pediátrico con sepsis? Eu sempre falo que uma das coisas que eu acho mais importante é a educação, é isso, né, Norma? A gente ficar falando e também, assim, tem que haver uma motivação institucional para reverter, né, assim, dentro de um hospital, porque precisa de educação, de envolver toda a equipe para a gente fazer o diagnóstico mais rapidamente. Muchas gracias, doctora Daniela. Siguiendo un poco ahora al siguiente rubro, que es todo lo que tiene que ver con diagnóstico microbiológico, y hay aquí varias preguntas que se repiten en cuanto a la toma de hemocultivos, cuándo es el mejor momento de tomar hemocultivos, se le tiene que tomar a todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con sospecha de sepsis, se tienen que empezar antes del antibiótico, después del antibiótico, en fin, a lo mejor si pudieran ambas ahondar un poco en todo este tema de hemocultivos, que veo 2 o 3 preguntas repetidas de hemocultivos, por favor. Sim, a Surviving recomenda a coleta de hemoculturas e culturas dos sítios pertinentes em todos os pacientes com suspeita de sepse. Por que isso? Porque se o paciente tem sepse, significa que ele tem resposta desregulada, inflamatória desregulada. E este paciente tem alta chance de ter bacteremia. Então, se eu tenho somente uma infecção urinária ou somente uma pneumonia,
A chance desta bactéria estar na corrente sanguínea é menor. Mas se eu tenho uma infecção urinária ou uma bactéria ou uma pneumonia com sepse, significa que eu tenho desregulação da resposta inflamatória e mais chance de ter bacteremia. Portanto, está indicado a coleta de culturas. E muitas pessoas perguntam se isso será economicamente viável. E é isso que eu acho que eu quis dizer na minha aula, que vai depender da forma como você está coletando as suas culturas. Se você coletar de forma inadequada, com volume inadequado, sem uma técnica adequada, você vai desperdiçar dinheiro. Por quê? Porque vai crescer um contaminante que não vai te servir do resultado, porque não vai dar cultura positiva. Se o seu laboratório não for um laboratório de qualidade, você vai desperdiçar o recurso. E é isso que é importante, é colher de forma adequada para que o recurso seja utilizado com sabedoria. Neste caso, sim, está indicado colher. É melhor colher antes do antibiótico, porque isso aumenta a sensibilidade da sua amostra. Não é impeditivo colher depois do antibiótico, porque os frascos de hemocultura têm quelantes de antibiótico, então a bactéria vai crescer também, mas aumenta a chance dela crescer se você usar boas técnicas de cultivo e o volume adequado, com a técnica de coleta adequada. E a gente colhe, só para completar, a gente colhe mais de uma amostra. Teoricamente, se você tiver um paciente com bacteremia e você coletar 10 ml dele, ou 20 ml dele, a sua capacidade de detectar bacteremia não vai aumentar muito. Aumenta um pouco a sensibilidade se você aumentar o volume de coleta mais de um frasco. Mas não é nem por isso que a gente coleta mais do que um frasco. A gente coleta mais do que um frasco por causa daquela minha pergunta. Porque se cresce o coagulase negativo num frasco só, você sempre vai ficar na dúvida. Mas se crescer nos 2 frascos, colhidos de pontos de coleta diferentes, você vai ter certeza de que aquele agente precisa ser valorizado. Ou então a pessoa errou 2 vezes, mas é pouco provável que um profissional de saúde erre 2 vezes. E aí a gente volta de novo na importância do treinamento da equipe. Porque se a nossa enfermagem não coleta adequadamente, nós vamos desperdiçar recursos. Então, de novo, a gente volta sempre na questão de treinar pessoas. Doctora de Sousa, si quisiera también hablarnos un poco de hemocultivos en pediatría, que a veces es complicado por el tamaño del paciente, etcétera, etcétera. Sim, as recomendações acabam sendo as mesmas, só que em pediatria a gente tem os frascos adequados, né, que vai um volume menor, e devido à dificuldade de coleta, na grande maioria das vezes a gente acaba coletando um frasco só, mas por dificuldades técnicas mesmo de coleta e também por causa de espoliação. De acuerdo. Nos preguntan inclusive, si son neonatos, ¿cuántas muestras hay que tomar para un neonato? Se em criança a gente já acaba fazer só uma, e neonato também a gente colhe uma única amostra. Mas ressaltando, com a técnica adequada, já que nós estamos coletando um número menor de amostras, a técnica tem que ser muito adequada. Sí, muchísimas gracias. Es un tema todo esto de los hemocultivos en cuanto a todas las preguntas que hay con esto. Creo que esta pregunta también es relevante porque han preguntado tanto para la doctora Machado, para la doctora de Sousa, por ejemplo, doctora Flavia, ¿hay ahorita algún estudio sobre un protocolo específico para sepsis en Latinoamérica o algunas guías que hayan salido para tener el código sepsis o implementar un código sepsis en Latinoamérica? Eu não conheço uma iniciativa latino-americana, né? Nós temos, o ILAS tem procurado ajudar em processos quando nos procuram, e nós temos no nosso site materiais de orientação, todos em espanhol também, mas isto é uma organização sem fins lucrativos procurando ajudar. Então, existem materiais disponíveis no nosso site que ajudam no processo e podem instrumentalizar isso.
rotinas de implementação, sugestões de guias de antimicrobianos, rotinas, sugestões de fichas de screening, tudo isso está em espanhol no site do ILAS. Mas eu entendo que a pergunta era um pouco mais profunda. A pergunta é se existe em algum local uma política pública de saúde, de implementação de protocolos de sepse, e eu desconheço que isso exista neste momento. Existem iniciativas específicas. Agora, por exemplo, né, a Daniela pode explicar isso um pouco melhor, aqui na cidade de São Paulo. Mas eu acho que uma das razões para a gente estar aqui hoje é justamente discutir e motivar pessoas a recrutarem os seus líderes, os seus formadores de opinião, para que os nossos governos sigam o que está na resolução da OMS. Enquanto isso, no Brasil especificamente, o ILAS tem um programa de Quality Improvement para hospitais, com software que a gente disponibiliza para coleta de dados, e a gente manda regularmente relatórios de performance para esses hospitais com relação à aderência ao protocolo de sepse, tá? Essa instrumentalização a gente faz gratuitamente para esses hospitais, mas ela é toda em português, né? Então é um pouco mais complicado o uso do software, mas ele está disponibilizado também. Se a Daniela quiser complementar. Não, também desconheço qualquer iniciativa governamental aqui, né? Lá no município de São Paulo, então, com o apoio do ILAS, né, houve a aprovação dessa lei, mas a gente sabe que, bom, pelo menos no Brasil, eu não sei, ter a lei não significa que os hospitais, na prática clínica, vão fazer essa implementação, né? Então, precisa muito mais do que ter propriamente a lei, né? Existem estudos que já mostraram que no estado de Nova York houve uma redução de mortalidade por sepse após a implementação do protocolo, mas quando comparado com outros estados em que não havia a lei, também há essa redução, né? Então, eu acho que precisamos, sim, de incentivo, mas não necessariamente até da lei. Eu acho que talvez na América Latina, por características locais, uma lei seria, a participação governamental seria bastante importante. De acuerdo, muchísimas gracias a ambas. De hecho, nos preguntan cuándo será publicada la nueva definición de sepsis en pediatría, doctora de Souza. Janeiro de 2024, no Congresso da Society of Critical Care Medicine, vão ser apresentadas as novas definições e ela sai também publicada na mesma época. Súper, estupendo. Y nos preguntan también que la ley de concientización, donde se puede visualizar el tratamiento para diagnóstico en niños, ¿dónde la pueden encontrar o dónde la pueden localizar? A lei eu não entendi, Norma, deixa eu ver, Flávia. La ley para concientización del tratamiento antibiótico en niños. Não, existe as diretrizes da campanha Sobrevivendo à Sepse, que elas são traduzidas para o português, para o espanhol, eu não me recordo em espanhol onde ela foi publicada, mas no site da Surviving Sepsis Campaign tem sim a tradução, as orientações traduzidas para o espanhol. Muy bien. Hablando un poco de tratamiento, que también nos han preguntado sobre el tratamiento, ¿cuál sería la recomendación? ¿Tendría que ajustarse la dosis de antibiótico a la tasa de filtración glomerular? ¿Qué sucede con aquellos pacientes que ya tienen insuficiencia renal crónica y cuya tasa de filtración glomerular es menor de 15? Em adultos, essa é uma pergunta importante, mas perceba que ela vai depender do antibiótico, né? Ou seja, a regra é que sim, a gente deve ajustar para o clearance, para as faixas de clearance, e a gente recomenda que se utilizem guias de correção
de dose de antibiótico para o clearance, que são disponibilizadas em ferramentas. Existem diversas ferramentas na internet que fornecem isso, cada antibiótico vai ter um determinado ajuste. No guia de antibiótico terapia do ILAS, que está em português, eu tenho a impressão que a gente ainda não tem a versão em espanhol dele, agora estou na dúvida, e se não temos, teremos, né? Podemos fazer, né, Norma? Tem esses ajustes também. Então, o que importa é eu calcular o clearance do meu doente com base na creatinina, o que já vai ser um pouco falho, né? Nós sabemos que a creatinina não é precisa nesse cálculo de clearance. Mas vamos lembrar que eu sempre vou ajustar por faixa, tá? Então, tem que ajustar. A pergunta mais importante é quando ajustar. Então, hoje a recomendação maior, tá, é ajustar somente depois de 24 horas. Há algumas pessoas que acham que se ajusta depois da primeira dose, mas, em geral, a percepção é que, pelo menos nas primeiras 24 horas, a gente deve fazer dose plena do antibiótico para garantir, né, o que quer que seja, concentração, área sobre a curva, tempo sobre NIC, vai depender um pouco do PK/PD de cada antibiótico, tá? Mas o que importa é 24 horas de dose plena, ou seja, dar o antibiótico na primeira dose, já ajustado para a disfunção renal do paciente, é errado, né? Então, a gente hoje considera errado. Se vai ajustar na segunda dose ou após 24 horas, é um pouco controverso. Nossa recomendação claramente é ajustar após 24 horas. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Machado. Para la doctora de Sousa, en niños con sobrepeso, ¿cómo dosificar los antibióticos? ¿Hay que utilizar dosis para adulto de acuerdo al peso? Si hay una desnutrición, ¿habría que usar el peso ideal? ¿Cuál sería un poco la recomendación en cuanto a dosificación en niños? A recomendação é para o peso ideal do paciente. Então, para obesos, assim como a gente faz com a ventilação mecânica, os antibióticos também a gente faz para o peso ideal. Perfecto. Nos preguntan mucho por la dirección de la página web. Yo creo que si ustedes están de acuerdo, a todo el mundo al terminar podemos enviarles el link de la página de ILAS para que todo el mundo pueda acceder a esta página web y puedan tener acceso a todo lo que tiene que ver con los programas de educación que hoy nos ofrece ILAS. Y bueno, quizás para ir cerrando ya un poco, a lo mejor ya la última opinión de ambas en cuanto a tendríamos que tener en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros hospitales, estos bundles de acuerdo a la realidad del país, a la realidad epidemiológica del país y de cada una de institución, ¿o qué opinan ustedes con respecto a esto? Desculpa, Norma, eu estava colocando o link de ILAS em el webinar chat. Excelente. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahí me perdí un poco de tu pregunta. ¿Puedes repetir? Súper. No, no se preocupe, doctor. Sí, claro, no, al contrario, muchas gracias por ya ponerlo aquí en el chat. Sí, un poco como si tenemos que personalizar los bundles para cada institución, para cada país, de acuerdo a la epidemiología, de acuerdo a la realidad del país, de acuerdo a la realidad de cada uno de los hospitales en los que estamos nosotros laborando, ¿no? Esta é uma boa pergunta. Acho que temos que personalizar as ferramentas de triagem para cada instituição e não para cada país. Não é uma questão do país. Os nossos países, principalmente na América Latina, são muito díspares. Dentro do Brasil, nós temos diferentes Brasis e tenho certeza que é a mesma coisa em qualquer outro país da América Latina. Então, eu acho que a customização e a individualização, principalmente no tocante a ferramentas de triagem, é para a instituição e não para o país. São instituições com altos recursos dentro do Brasil e instituições de baixos recursos e que não podem trabalhar com ferramentas de triagem super sensíveis, porque senão o paciente hipotenso vai ficar na fila a da prioridade do pronto-socorro. Isso com relação a ferramentas de triagem. Já em relação aos pacotes, ao bundle da sepsis, eu não tenho mais tanta certeza assim, que a gente deve individualizar.
eu acho que os itens do bundle, eles são bastante genéricos. Eles remetem a vamos avaliar hipoperfusão, colhendo lactato, pode também usar tempo de enchimento capilar. Vamos coletar culturas antes de dar antibiótico. Vamos dar antibiótico dentro da primeira hora, se possível. Vamos fazer ressuscitação volêmica. Vamos dar vasopressor precoce. Vamos reavaliar continuamente o nosso doente. Portanto, esta mensagem central do bundle, ela é válida para todo mundo. Se eu vou dar ou não 30 ml por quilo para aquele doente, é outra pergunta, né? Ou seja, o bundle, eu acho que ele é razoavelmente generalizável, Norma. Não sei se a Daniela concorda comigo. Não, eu concordo. Acho que a individualização é para o paciente, né? A gente olhar para o nosso paciente. Eu sempre falo, existe o bundle, o protocolo de diagnóstico e tratamento, mas ele não pode engessar o raciocínio do médico, né? Então, eu tenho que pegar aquele bundle e fazer uma análise crítica quando eu estou diante do meu paciente. A gente, por exemplo, na sepse pediátrica, a ressuscitação volêmica é um grande problema, né? É um item de bastante discussão. Por exemplo, desde a publicação do FIST Trial em 2011 na África, né? Então, enquanto nós aqui, América Latina, como a Flávia falou, temos diferentes contextos dentro dos países, né? Eu entendo que, por exemplo, a ressuscitação volêmica, a gente tem que dar uma adaptada, enquanto que colegas que moram em países desenvolvidos, na cabeça deles, não existe adaptar os bundles de tratamento e nem a ressuscitação volêmica, mas eu acho que os protocolos são muito importantes, mas também tem que ter o raciocínio crítico diante de cada paciente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Flavia Machado, doctora Daniela de Sousa, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta charla. Hay muchos mensajes de felicitación y de agradecimiento por estas dos excelentes ponencias. Y bueno, pues quizás ya, ahora sí, para cerrar, un último mensaje de nuestras dos profesoras el día de hoy, para que se lleve la gente y que realmente podamos tener hoy en nuestras instituciones todo esto que abarca una implementación de reconocimiento temprano de sepsis. Acho que a mensagem principal é que nós, na América Latina, comungamos de problemas comuns, comungamos de desafios comuns. E o que pode parecer extremamente desafiador para cada uma das pessoas que nos escutam na sua instituição, podem ter certeza que é desafiador para todo mundo. É muito difícil. A implementação de protocolos de sepse requer um esforço enorme do time multidisciplinar que atua nos todos os setores do hospital, na emergência, nas unidades de internação, nas UTIs. E é somente com esse espírito de trabalho de time, né, com a multiprofissionalidade que ele implica, é que a gente vai ter sucesso nesse desafio que é extremamente difícil. Mas, ao ter esse sucesso, mostram os dados que a gente não vai só melhorar os desfechos dos nossos pacientes com sepse. Implementar um protocolo de sepse numa instituição é tão difícil que ele muda a instituição como um todo, né? Ele melhora o prognóstico ou o cuidado dos pacientes graves da instituição como um todo. Portanto, é um desafio que vale a pena. Nós incentivamos vocês e o ILA está à disposição no que for possível para ajudar. A Flávia falou do desafio, eu acho que a gente vem aos poucos, quer dizer, subindo degraus ao longo, acho que desses anos, né, desde que, vamos supor, que eu comecei ali a trabalhar com ILAs, eu vejo que a cada ano a gente tem conseguido vitórias, conseguindo maior conscientização sobre sepse, e mesmo a gente pensando na América Latina, né, Flávia? Eu acho que hoje já existe um envolvimento muito maior de colegas de toda a América Latina para trabalharem juntos com o objetivo aí de reduzir o impacto da sepse. Eu acho que a motivação já é muito maior
do que anteriormente. Então, a gente está conseguindo aí, com essas medidas de conscientização, e aos poucos melhorando aí o prognóstico dos pacientes. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros esta noche y muchísimas gracias a Ilas, a doctora Machado, doctora de Sousa, nuevamente gracias, muy honrados de haberlas tenido en esta webinar que esperamos haya sido de interés para todos. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, obrigada pela Obrigada. parceria. Boa noite a todos.